gostaria muito de agradecer a doutora Heloísa, ao doutor Alberto, por ter aceitado o convite da Sociedade Mineira de Oftalmo para passar, né, muito do conhecimento que eles têm sobre essas inovações do tratamento cirúrgico, né, para o glaucoma. Agradecer também a AB Vialerga, que vem nos apoiando já tem alguns anos na educação médica continuada, especialmente, né, para a Sociedade Mineira de Oftalmologia. Todas as dúvidas vocês podem enviar aqui no chat, que eu vou anotando. A gente pergunta aí no final para os palestrantes. Convidar também o Molinari, que sempre nos ajuda muito aí a fechar essas datas e agendas, né, Molinari? Para apresentar o currículo, né, da doutora Heloísa, doutor Alberto. E também agradecer, né, o apoio aí da Associação Médica de Minas Gerais, que está sempre nos apoiando, não só na divulgação, né, como também em toda a logística de estrutura aí das lives. Então, boa noite e bem-vindo a todos. Boa noite, Breno. Obrigado. Boa noite, gente. Desculpem aí o atraso, mas já vamos em frente, né? Mais uma vez aí a gente está fazendo a nossa live, né? Assim, a cada 30 dias. A gente está sempre tentando alternar entre uma parte técnica, igual a de hoje, desse alto nível, né? E também parte de defesa e valorização profissional, que a gente sempre tem algum tema também de importância. E nós queríamos, o Breno já fez a introdução inicial, principal, né? A gente quer agora falar sobre a nossa convidada de honra e depois o nosso convidado, né? A doutora Heloísa Maestrini. Ela já é muito conhecida, né, no meio oftalmológico aqui em Minas e no Brasil todo, né? Ela tem um doutorado em cirurgia e oftalmologia pelo UFMG e é chefe do serviço de glaucoma do Hospital de Oftalmologia Oculare. E estava fazendo uma brincadeira que temos aqui os serviços que estão sempre salvando a gente, né, nas emergências, né, Alberto? A Oculare, o Centro Oftalmológico e o São Geraldo, que, assim, de uma ajuda crucial. O Alberto é nosso grande amigo, também parceiro, né? Nosso orientador lá no São Geraldo, que agora eu estou ajudando lá com muita humildade. Quando a gente tem alguma dúvida, ele está sempre prestes a nos ajudar. E eu não vou poder ler o currículo todo do Alberto, porque nós já avançamos no tempo aqui, né, Alberto? Mas, de qualquer forma, ele tem assim, uma penetração muito grande, né, na oftalmologia nacional, mineira, né? É um seguidor da Escola de Glaucoma do professor Nassim Calisto, Sebastião Cronenberger, e ele está agora como chefe do serviço de glaucoma do Hospital São Geraldo. A gente sabe que quando a pessoa é chefe de um serviço, ela tem que ter doutorado, pós-doutorado e uma série de publicações, e isso o Alberto, realmente, assim, se vocês entrarem no currículo Lattes, é realmente uma coisa que traz muito orgulho para a gente, né? Para todos nós aqui que convivemos com ele. Então, nós vamos agora ouvir a palestra da doutora Heloísa Maestrini e depois alguns comentários e discussões a partir do doutor Alberto. Queríamos agradecer a ambos, né, a gentileza, e nós não podemos esquecer, apesar do Breno já ter falado, que sem a Associação Médica de Minas Gerais, a SMO não poderia permanecer assim, porque nós temos o espaço virtual dentro da Associação Médica e o pessoal dá o maior apoio para a gente, né? Inclusive oferecendo toda essa participação aqui com o Reinaldo. Depois a gente baixa o vídeo da gravação, a gente vai mandar para cada um e para todos os serviços também, vai ficar no site da SMO. E a gente aproveita para convidar todos para se associarem, né, à Sociedade Mineira de Oftalmo, porque realmente nós precisamos dessa união tão cara para todos nós aqui em Minas. Doutora Heloísa Maestrini, agora é com você, com a palavra. Obrigado. Obrigada, Molinari. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre as novidades aí no campo cirúrgico, né, do glaucoma.
e dentro do universo do que a gente chama de MIGs, que são as cirurgias minimamente invasivas, tá? Vamos ver se está certinho. Tá ok? Minha tela tá ok, né? Sim. Joia. Então, queria que vocês se sentissem à vontade, né? Alberto, se você quiser comentar enquanto eu estiver falando, fica à vontade também, tá? Aqui é a minha declaração de conflito de interesses, né? Eu recebo pela ABVie para falar, porque não deixa de ser um produto deles, mas independente disso, eu vou falar a minha impressão, né? E o que eu poderia trazer de novidade a respeito desse produto, que é o Zen, que acabou de chegar, né? A gente está aí começando a fazer os primeiros implantes aqui no Brasil. Eu tive a sorte de fazer parte do primeiro time de cirurgiões de glaucoma do Brasil, que foi a Toronto para poder aprender a técnica, né? Então, a gente aprendeu com o Ike Ahmed, que está aqui, ó, com a touquinha dele, e tivemos a oportunidade de ficar lá 4 dias no Canadá, acompanhando, né? Nós tivemos a oportunidade de ver 10 cirurgias dele com implantes do Zen, pudemos ver os pós-operatórios, e foi assim, muito, muito interessante. Aqui estão os 4 Hs, que é a Issa, Heloísa e Emílio, com H também, né? A turminha que ficava inseparável lá em Toronto, junto do Ike, aqui é o Instituto de Olhos dele, lá em Toronto. E aqui o set cirúrgico dele, interessantíssimo, ele tem inúmeras câmeras que filma de cima, de lado, filma a mão, filma todos os ângulos possíveis, né? Então, eles têm um acesso assim, à tecnologia impressionante. Aqui também mais fotos, ele apresentava caso a caso, né, dos 10 casos que a gente acompanhou, ele apresentou todo o quadro clínico, as indicações e tal, então foi uma experiência muito interessante, até mesmo para a gente ver o pós-operatório, e o que me encantou mais no Zen foi o pós-operatório, porque a gente vê assim, a técnica cirúrgica não me pareceu tão fácil, tão tranquila, tem uma curva de aprendizado que a gente teria que passar, mas quando a gente via os pós-operatórios, a gente ficava muito impressionado, né? Então, eu vou falar um pouquinho para a gente situar onde está o Zen dentro desse universo dos MIGs, né? Que antigamente eram esses aviões russos que a gente vê naquele filme do Tom Cruise, né? Ases Indomáveis. Mas hoje em dia, não. Aqui para oftalmologia, a gente chama de MIGs, as Minimally Invasive Glaucoma Surgeries, que são as cirurgias minimamente invasivas, né? E o que são essas cirurgias? Elas geralmente incluem aí pequenos dispositivos que vão funcionar como estentes, tá? Que vão fazer um bypass, aumentando a drenagem do humor aquoso. Geralmente, a forma de implantar é AB interno, a gente vem da câmara anterior, né? A gente trabalha dentro da câmara anterior, através de uma incisão clear córnea. São técnicas que trazem o mínimo trauma tecidual, alterando o mínimo possível a anatomia, tem uma eficácia, pelo menos, modesta e um perfil de segurança muito elevado. É isso que faz a diferença, né, dos MIGs e uma recuperação visual muito mais rápida. É isso que a gente tenta oferecer para os nossos pacientes. Então, existem basicamente 3 vias que a gente pode implantar esses dispositivos, a via trabecular, né, e aí a gente tem o stent, que já existe no Brasil, e o Hydrus, que ainda não chegou. A gente tem aquelas técnicas que a gente trabalha no trabeculado, mas a gente não implanta stent, a gente simplesmente abre a parede do canal de Schillen, então seria o Kahuke e o GAT. Nós temos os implantes que vão para o espaço supracoroidiano, que atualmente a gente não tem acesso, o CyPass saiu do mercado e o iStent Supra ainda está em fase experimental. E aqui falando, então, desses MIBs, que são os Minimally Invasive Bleb Surgery. Em vez de ser MIGs, eles chamam de MIBs porque vão formar uma bolha, né? Uma bolsa filtrante. Então, vão drenar para o espaço subconjuntival. A gente tem o implante AB interno, que é o Zen, que é o que eu vou abordar mais hoje, né? E a gente tem o implante AB externo, que deve chegar em breve também, que é o PreserFlow. Tá? Que, então, em vez da gente ir de dentro da câmara anterior para fora, a gente vem de fora para dentro. Então, é isso. Nós temos, hoje em dia, o nosso leque de opções cirúrgicas, graças a Deus, cada vez está maior e melhor. A gente consegue oferecer
eficácia com muito mais segurança do que alguns anos atrás, né? Então, só para a gente conhecer essa prateleira, né? Onde que o Zen vai se encaixar aí, a gente tem os bypass trabeculares, os equipamentos que rasgam a parede do canal de Schillen, os supracoroidianos, e o Zen encaixa aqui nessa outra prateleira que são dos subconjuntivais. A grande diferença é que quando a gente trabalha aqui na via trabecular, a gente tem uma limitação na redução da pressão, a gente fica limitado pela pressão venosa episcleral. Então, é muito difícil da gente conseguir pressões muito baixas, às vezes, com esse tipo de dispositivo, quando a gente trabalha pela via trabecular. Já quando a gente trabalha, a gente faz a fístula em direção à conjuntiva, a gente não tem essa limitação. Então, a gente consegue pressões intraoculares mais baixas quando a gente vai para a via subconjuntival, ok? E consegue, talvez, aí reduzir o número de colírios também, com maior eficiência do que com os MIGs, né? Então, os MIBs. Então, o que é o Zen, gente? O Zen, ele é um implantezinho, ele é um negocinho muito pequititinho, a consistência de um macarrão seco, ele é durinho, fininho, ele é um tubinho de colágeno suíno que foi endurecido através de crosslink. Ele tem 6 milímetros, então se a gente pegar uma régua, a gente vai ver aí que é bem pequenininho, é metade de 1 centímetro, e o diâmetro interno é muito pequititinho, 45 micra, e o diâmetro externo, 150 micra, tá? Então, ele é duro e seco, mas assim que a gente implanta, ele se hidrata e começa a ficar macio. E aí ele vai criar ele vai se transformar num dispositivo macio que vai se adaptar ao tecido. Então, aqui a gente vê um corte transversal do Zen, mostrando o lumen de 45 micra, ele é maiorzinho, como que ele se molda ao tecido e como que ele fica aqui, né? Uma imagem de OCT mostrando a presença dele aqui, como que é o trajeto dele dentro da esclera, né? Esse processo de hidratação dura aí de 1 a 2 minutos, durante os quais ele incha, então o diâmetro externo aumenta e aí ele se adapta no buraquinho que você fez. Ou seja, para não ficar vazando ao redor dele e vir o fluxo só por dentro dele, tá? Então, o comprimento dele fica a mesma coisa, o diâmetro interno também não muda, mas ele incha para fora, tá? Ele é pré-carregado nesse injetor, que vem com uma agulha mesmo, né? É um injetor que perfura. E esse diâmetro dele, eles fizeram testes com vários diâmetros, isso é baseado nessa lei de Hagen-Poiseuille, que mostra que quanto mais apertadinho o lumen, menor vai ser o fluxo, e quanto maior o comprimento, menor vai ser o fluxo. Então, você fazendo um ajuste entre o diâmetro e o comprimento do tubo, você vai determinar o fluxo através dele. Então, eles começaram com um Zen bem grandão, de 140 micra, viram que dava muita hipotonia, reduziram para 63, continuou dando hipotonia. Na hora que eles reduziram ali para 45 micra, parece que eles encontraram esse equilíbrio entre né, a resistência e o comprimento do tubinho para conseguir um fluxo ideal, tá? Para chegar ali em torno de 6 a 8 milímetros de mercúrio dentro do olho. Então, vamos ver onde que ele se encaixa dentro das nossas opções de tratamento, né? Então, se a gente for considerar que a gente tem pacientes com glaucoma leve, glaucoma moderado e glaucoma avançado, colírio é uma ferramenta que a gente usa em todos os estágios do glaucoma. O SLT, que é o laser, geralmente a gente reserva para glaucomas leves e moderados. Claro que existem trabalhos também que mostram que ele pode ser usado em glaucomas avançados. Os MIGs trabeculares também têm um perfil de indicação muito parecido com o SLT. A gente dá preferência para indicar em glaucomas leves e moderados, a gente sabe que eles vão funcionar melhor. Mas também já existem trabalhos publicados mostrando que eles podem ajudar também no glaucoma avançado. Já as nossas ferramentas mais antigas e tradicionais, que são mais arriscadas, mais invasivas, mais complicadas, de recuperação mais lenta, né, no pós-operatório, que são a TREC, o tubo e a ciclofoto. Então, TREC a gente atualmente tem deixado para glaucomas mais moderados a avançados,
E aí, tubo e ciclofoto é quase como que medidas desesperadas, quando nada funcionou, são casos mais refratários, casos mais graves. Os MIBs, então, gente, o Zen, ele vai se encaixar entre essas opções, entre os MIGs trabeculares e as cirurgias mais invasivas. Então, o range dele de indicação é bem amplo, você pode ir desde o glaucoma leve até o glaucoma avançado, a gente já está autorizado, eles mostram um bom resultado, né? O Zen e o PreserFlow também, mas aqui a gente vai falar especificamente do Zen. Então, esses MIBs, assim, talvez sejam os MIGs ideais para o glaucoma avançado, tá? Então, vamos falar um pouquinho do paciente ideal para a gente indicar o Zen, né? Então, é um glaucoma de ângulo aberto, de preferência, podendo ir de leve até avançado, que não esteja controlado e que tenha uma conjuntiva boa, uma conjuntiva viável, que vai conseguir receber aquele humor aquoso, né? Então, é isso, pressão não controlada, isso é muito comum, pacientes em terapia máxima. Então, o estágio do glaucoma a gente pode indicar em todos os estágios, de -6 até -15 ou até piores, né? E a pressão-alvo vai ser aquela que a gente chama de low to mid-teens, ou seja, 10, 12 até 15, enquanto que a nossa pressão-alvo, quando a gente trabalha com os MIGs trabeculares, é em torno de 15, 16, 17, né? Claro que às vezes a gente consegue pressões mais baixas, mas o grande atrativo dos MIBs, que formam bolha, é talvez a gente conseguir pressões mais baixas, tá? Então, a conjuntiva tem que estar móvel, livre, de preferência uma conjuntiva virgem, que nunca foi operada, e aqueles pacientes que você quer fugir da trabeculectomia, porque a gente sabe o que é um pós-operatório de TREC, como que o negócio é sofrido e trabalhoso, né? Então, para a gente começar, a gente escolhe geralmente um caso que não seja combinado com catarata, um caso isolado, de preferência um paciente pseudofásico, que você vai ter tranquilidade de trabalhar na câmara anterior, com uma exposição boa do olho, né? E vamos ver o que a literatura mostra, né? O que ela fala para a gente sobre o resultado aí do Zen. Então, o que a gente espera de redução pressórica? Entre 28% e 37%, mas a gente vê, vocês vão ver casos que a gente consegue redução pressórica maior. Os estudos mostram uma coisa interessante, que os resultados são melhores nos casos isolados, a eficácia é um pouco pior quando combinado com a cirurgia da catarata. A necessidade de agulhamento é uma coisa que sempre chamou muita atenção da gente, desde que o Zen foi lançado, já há vários anos. Os trabalhos mostram um percentual de agulhamento bastante elevado, né? Mas o lado bom é que a gente espera uma flutuação visual menor, uma recuperação visual mais rápida, e você também pode fazer ajustes no pós-operatório, né? Você pode indicar massagem, você pode fazer agulhamento, e com relação ao risco de hipotonia, né? Uma redução aí de 50% quando comparado à TREC. Então, em termos de segurança, realmente, talvez esse aí seja o grande apelo, assim, de paz e tranquilidade para os cirurgiões e para os pacientes, né? E é isso, tem um perfil de eficácia, de reprodutibilidade e um bom perfil de segurança. Então, eu vou apresentar os dados do principal estudo, assim, publicado, que foi publicado em 2021, tá? De 3 anos de acompanhamento do Zen, tanto como um procedimento isolado, como combinado com a facoemulsificação, um estudo multicêntrico, realizado em 9 centros da Europa, Espanha, Reino Unido, Áustria e Bélgica, e é o primeiro estudo multicêntrico reportando aí resultados de 3 anos, né, do Zen. Eles levantaram os prontuários de 2014, vejam bem, já tem mais de quase 10 anos, né, de experiência aí com o Zen na Europa. Até outubro de 2015, pacientes portadores de glaucoma de ângulo aberto, submetidos a esse Zen de 45, tá? 212 olhos, e para análise da eficácia, eles escolheram um olho só de cada paciente, para análise das complicações, escolheram os 2 olhos dos pacientes, usaram mitomicina na grande parte dos casos, faz parte da técnica cirúrgica, usar a mitomicina, que pode ser injetada, né, ou pode ser usada com esponjas. Eles fizeram injeção subconjuntival de corticoide e alguns fizeram injeção de anti-VEGF também.
Então, o que a gente vê aqui? Que quase 100 olhos foram implantes sozinhos e 76 junto com a catarata, tá? Oi, desculpa. Então, é isso. A idade, em torno de 70 e poucos anos, a maioria dos pacientes de raça branca, tá? A maioria é raça branca. E glaucoma de ângulo aberto era o diagnóstico aí mais comum dessa análise. A pressão média, 20 nos dois grupos, tá? O número de medicações aí entre 2 e 3, entre 2 e 3 medicações por paciente, ok? E o que eles tiveram de resultado? Então, essa pressão média, que era aí quase 21, após 3 anos, ela estava 13,9, tá? O número médio de colírios de 2,5 caiu para 1,1. Então, tudo estatisticamente significativo, né? E o que a gente observa é que em todos, aqui a pressão do baseline, aqui a pressão com 1 ano, com 2 anos e com 3 anos, a gente observa que o resultado se mantém aí bastante estável ao longo desses anos e de forma significativa, e também a redução do número de medicações também é bastante significativa, né? Então, a gente vê aqui que caindo de 2,5 para 1,4. Deixa eu só voltar aqui. Aqui mostrando, então, o percentual de pacientes que conseguiam pressões aí abaixo de 18. Observem que mais de 90% dos pacientes, após 3 anos, com pressões abaixo de 18. Com pressões abaixo de 16, a gente observa também, olha, quase 90%, tá? E com pressões abaixo de... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Pressões abaixo de 14, também aí 66, 59, 78%, tá? Então, aqui mostra como que a pressão se comportou ao longo desses anos. Todas as bolinhas pretinhas que estão à direita dessa curva mostram pressões que melhoraram. E as bolinhas que estão à esquerda, pressões que aumentaram após a cirurgia. Então, a gente observa que uma redução pressórica abaixo de 40%, tem muitas bolinhas. Cada bolinha é um paciente, tá vendo? Muitos pacientes com redução pressórica abaixo de 40%. E o que a gente vê, né, assim, que a curva de sobrevivência, né, a curva de sobrevivência aí dos casos, a gente observa que quando é o implante sozinho, ela está melhor do que quando é o implante isolado, tá? Tanto quando é só glaucoma de ângulo aberto, quando a gente considera também os outros diagnósticos, sempre os casos isolados aqui, ó, têm um resultado melhor, tá? Então, o grupo do Zen combinado com FACO teve uma menor taxa de sucesso, 20% em relação ao sucesso qualificado, e em relação a 20% de sucesso completo, 40% de sucesso qualificado, sugerindo que nesse grupo foram necessárias mais medicações. Precisaram de agulhamento 37% dos olhos, sendo que a maioria foi nos primeiros 3 meses, tá? E após o término do 2º ano, 42% dos olhos. E ao término do 3º ano, 43%. Então, a gente vê que a grande maioria dos agulhamentos é realizada já nos primeiros meses. A necessidade de agulhamento já mais tardio é bem menor. E o número de agulhamentos, 1,3 por olho. E quando faz o agulhamento, observem como que a pressão vai para níveis melhores, caindo de 22 para 15, 16. E os agulhamentos tardios tiveram o mesmo sucesso que os agulhamentos mais precoces. E as taxas de agulhamento aos 3 anos é parecida com a taxa dos outros estudos aí publicados anteriormente. Então, aqui o que a gente vê, 56% dos pacientes não precisaram agulhamento, 26% precisaram de 1 agulhamento, 9% de 2 e 9% de 3 agulhamentos, mas isso faz muito parte, né, do procedimento de agulhamento, é muito comum a gente ter que repetir. Bom, 7% só dos olhos tiveram complicação intraoperatória, e geralmente é sangramento para a câmara anterior, porque às vezes você passa ali pelo canal de Schlein, o Schlein ele é vascularizado, então pode sangrar um pouquinho. 14% tiveram alguma complicação pós-operatória, mas só 2 tiveram complicação mais grave, como câmara rasa e vazamento. Parece que teve um caso de endoftalmite.
E muito bem, 12% precisaram de outra cirurgia, sendo a mais comum a trabeculectomia, mas aqui a gente vê que o percentual de complicações é muito pequeno, né? Assim, a gente vê que os percentuais são muito pequenininhos. E aqui mostrando aqueles pacientes que precisaram aí de novas cirurgias, a mais comum foi a trabeculectomia, tá? Então, concluindo, né, os estudos são semelhantes, o de 3 anos é muito parecido com o de 2 anos, o Zen reduz de forma significativa, reduz medicação para todos os tipos de glaucoma de ângulo aberto, tanto quando implantado sozinho quanto com a catarata, mas é preferível, ele é mais eficaz quando ele é colocado sozinho, tá? O agulhamento pode ser necessário e o perfil de segurança foi bastante bom. Vamos falar um pouquinho da técnica cirúrgica, né, do Zen. Então, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu nem sabia que o Zen existia, mas eu fiquei muito encantada. Eu falei, meu Deus, fazer uma track sem ter que abrir conjuntiva é o sonho, né? Então, é assim, a gente entra na câmara anterior, vai ali na região um pouquinho acima do trabeculado e implanta o Zen, né? Ali um pedacinho dele fica para fora da esclera, debaixo da conjuntiva. Então, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei muito encantada com essa técnica, né? E o injetor, quando a gente foi lá no Canadá, existem algumas formas da gente segurar o injetor, dependendo de que ângulo que você vai abordar ali a câmara anterior. Mas, enfim, geralmente a gente implanta na região superior ou nasal superior, geralmente, tá? Existem basicamente 4 maneiras da gente implantar o Zen, né? Uma é a gente fazendo ab interno, a gente vem de dentro para fora e não abre a conjuntiva, tá? E a gente teve a oportunidade de assistir esses casos. Também a gente pode ir de dentro para fora, porém, abrindo a conjuntiva, como se fosse abrir a conjuntiva para uma track. E a gente pode vir de fora para dentro para poder... abre a conjuntiva e faz o implante de fora para dentro. E também tem gente, isso aqui eu nunca vi, que tem gente que entra de fora para dentro sem nem abrir conjuntiva, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai ver, né? Esses vídeos são da minha colega de Curitiba, Heloísa Ruz, minha charazinha, mostrando a técnica. Então, aqui ela vai fazer conjuntiva aberta, aqui separando a tenon. É importante a gente cobrir o implante com a tenon, cauterizando. Aqui ela vai usar a técnica de mitomicina com esponjas, então ela coloca as esponjas ali sob a conjuntiva. A gente prepara a conjuntiva muito parecido com de uma track, né? Aqui removendo, faz uma paracentese, fechando a pupila, porque a paciente é fáscica, colocando miostático, preenche a câmara com viscoelástico e mede, tem que mede ali a quantidade certinha, 3 milímetros do limbo, e vem de dentro para fora. Então, a gente entra com o injetor por dentro da câmara anterior e sai ali fora na esclera, conferindo a localização, e é assim que o Zen aparece, esse filetinho, né, que vai drenar ali. E aí você recobre. A vantagem de você abrir a conjuntiva é que o Zen não fica agarrado na tenon, ele precisa estar livre para poder drenar, tá? E aí fecha ali a conjuntiva. Aqui a gente vai ver a técnica ab externo com a conjuntiva aberta, abrindo a conjuntiva. Então, aqui é como se fosse uma track, né? Então, o cirurgião está aqui em cima. Aqui no vídeo anterior, o cirurgião estava temporal, lateral, paracentese, fecha a pupila com miostate. Nesse caso, nem precisa preencher a câmara com viscoelástico e vem com o injetor de fora para dentro, tá vendo? Essa não é a forma usual que o fabricante orienta, né? Tanto que quando a gente foi ao Canadá, a gente só viu de dentro para fora, a gente só viu técnica ab interno. Mas é possível também, tem muito vídeo na internet, tem muita gente, e a Heloísa falou, ela queria experimentar ali todas as técnicas, ela queria vir de dentro para fora, de fora para dentro, de ver o que ela achava mais fácil, né? Mas esses foram os primeiros casos feitos aqui no Brasil. Ela operou esses pacientes em março, ela foi comigo para o Canadá em dezembro, né?
E aqui é um vídeo mostrando como que ele fica, como que o Zen fica ali embaixo da conjuntiva. É essa minhoquinha, olha. Ele é até difícil de ver, né? Ele é muito pequenininho, ele é muito discretinho, e aqui injetando, mostrando que a bolha ela vai se elevar de uma forma delicada, né? Não é aquela coisa com fluxo gigantesco que às vezes a gente consegue com a TREC, né? Então é isso, tem essa regrinha do 1, 2, 3, tem que estar 1 milímetro dentro da câmara anterior, 2 milímetros intraescleral e 3 milímetros para fora da esclera, tá? Essa é a posição ideal do stent. Então, aqui mostra, né? Esse já é um vídeo do Ike Ahmed, mostrando que o Zen ele tem que estar bem livre, ele não pode estar agarrado na tenon ali embaixo da conjuntiva, né? Então, ele tem que estar bem livrezinho. Todas as vezes que eu vi ele implantando com conjuntiva fechada, ele já fez o agulhamento primário, que é uma técnica que reduz muito a necessidade do agulhamento no pós-operatório. Então, durante a cirurgia, ele observa que o Zen não está mexendo. O Zen tem que ir, tem que ficar muito livre. Sempre que ele percebia que o Zen estava assim meio agarradinho na conjuntiva, ele já fazia o agulhamento primário. Então, aqui observem ele entra com uma agulha e vai soltando, dá até um pouco de aflição, porque a conjuntiva é muito fininha, né? Ele trabalha de uma forma assim até superficial, ele passa por cima do Zen e vai liberando toda a tenon que está ali ao redor do Zen, até que o Zen fique bem molinho mesmo, e você empurra ele para lá, ele fica. Porque se você empurra e ele volta, é porque tem tenon tracionando. Então, esse é o procedimento do agulhamento primário, que, olha, praticamente 100% dos casos do Ike que eu assisti, que foram com conjuntiva fechada, ele fez esse agulhamento primário, tá? Então, é isto. E é assim que ele fica, que é o aspecto pós-operatório. Você vê aquele macarrãozinho, aquele filetinho, e a bolha bem difusa, né? Bem delicada, tá? Então, é isso. O que a gente deve esperar do pós-operatório do Zen, né? É começar com uma pressão baixa e tentar manter essa pressão baixa, tá? O ideal é a gente conseguir pressões abaixo de 10, aí é sinal de que você conseguiu um fluxo bom, que o seu Zen está bem posicionado, não tem conjuntiva agarrada na boquinha dele, tá? E, assim, se você começa com a pressão acima de 10 no primeiro DPO, você já não está tão feliz porque a drenagem não foi tão boa, tá? E também, assim, se a pressão começa a subir muito rápido na primeira semana, também não é legal, e aí talvez seja uma indicação de que a drenagem está um pouco obstruída, tá? Aqui eu vou mostrar os primeiros casos, então essa é a minha colega, Heloísa Rus, que fez os primeiros 3 casos lá em Curitiba, né? Dia 14 de março. Então, é interessante a gente ver, assim, os casos clínicos, né? Aqui, provavelmente, acho que é a última parte aqui da nossa aula, para a gente ver na vida real, né? Assim, quais foram os casos que ela indicou e como que foi o resultado dela. Então, a primeira paciente é uma paciente mulher de 60 anos, com diagnóstico de glaucoma há 6 anos, em terapia máxima. Isso, gente, é o nosso feijão com arroz no nosso consultório, né? Há mais de um ano usando 4 drogas, e referia uma pressão aí em torno de 10, mas muito desconforto com os colírios. Então, dor, ardência, sensação de corpo estranho, o que é muito comum, né, com 4 medicações. E ela ficava com o olho tão vermelho que precisava ficar usando colírio vasoconstritor aí com muita frequência. Usava algumas medicações clínicas, não tinha história familiar para glaucoma e a visão era 20/20, né? Quando, na lâmpada de fenda, uma hiperemia severa, ceratite, câmara ampla e meibomite. E a pressão, 17 no direito, 16 no esquerdo, um seio intermediário e uma escavação já ampla. Observem, 0,85 no direito e 0,95 no esquerdo. E o pior é que os exames estavam mostrando progressão do dano glaucomatoso. Então, a gente vê o olho operado, um MD de -10, ou seja, já um glaucoma avançado, porque já tem defeitos centrais. Observem o ROIT importante aqui, né? Inferior nesse olho direito.
as alterações também já bastante significativas ao OCT. Então, esse é aquele primeiro caso que ela optou por fazer, vocês já viram o vídeo, de fazer, abrir conjuntiva e fazer AB interno, tá? Já passamos esse vídeo. E o Ike falou isso, falou assim, olha, os seus primeiros casos, eu sugiro de fazer com conjuntiva aberta, porque aí vocês vão ter certeza que o Zen está livre ali debaixo da conjuntiva, tá? E vamos ver os resultados dessa paciente. A pressão imediata de 4, o que é ótimo, né? O que é muito bom, você já está naquela faixa abaixo de 10. Com uma semana, a pressão estava 6, com 2 semanas, 6, com 21 dias, 8, e com 60 dias, 8 ainda. Então, o que a gente observa aqui é uma potência, neste caso, muito semelhante à potência de uma TREC. Acuidade visual 20/20, ou seja, interferiu pouco na acuidade visual da paciente, com a bolha elevada e o Zen bem posicionado. Tá? Ela não tem foto dessa paciente, quer dizer, ela deve ter, ela só não me passou, mas a gente observa que uma pressão de 8 com 60 dias é uma pressão muito legal. E vejam que esses foram os 3 primeiros casos dela, ou seja, mesmo ali com a dificuldade da curva de aprendizado e tal, ou seja, o resultado foi muito legal, né? A segunda paciente, então, uma paciente mulher de 67 anos, diagnóstico de glaucoma há 12 anos, encaminhada para KDB, para MIGS trabecular. Usava Ganforte e Azopt, ou seja, 3 drogas, né? O Ganforte são 2. E também a superfície ocular, que é o que a gente vê com essa politratamento, polifarmácia aí, a superfície ocular sempre sofrendo muito. Ela tinha feito um SLT em 2019, teve Covid, chegou usando 1 milhão de remédios, a parte clínica bastante alterada, mãe com glaucoma, acuidade visual 20/20, câmara profunda e conjuntiva boa. Mas observem que o olho direito, uma pressão de 27, muito descontrolada com 3 drogas, né? Seio amplo, escavação 0,85, obviamente com hemorragia de disco, porque com uma pressão descontrolada, obviamente a gente vai ter sinais aí indicativos de risco muito alto de progressão, né? Que é essa hemorragia de disco. Então, aqui ela mostrando essa região da hemorragia, observem uma escavação já bastante ampla. O campo visual, a gente observa aí já também defeitos já graves, né? Um MD de -8, apesar do MD não ser tão alto, não ser tão, né? Aqui a gente classificaria como um glaucoma moderado, mas quando a gente tem os defeitos na área central do campo visual, a gente já classifica como glaucoma avançado. Então, esse é mais um caso de glaucoma avançado, e esse foi o caso que ela optou por fazer AB externo com a conjuntiva aberta, tá? Então, é nesse vídeo, que também a gente já passou, em que o implante ela fez de fora para dentro. Então, vamos ver o resultado dessa paciente. Aqui a gente observa, né, o aspecto ali do Zen, posicionado direitinho, né? Olha só, 2 milímetros aqui intraescleral, 3 milímetros do lado de fora, né? Assim, uma proporção ali muito boa. Pressão no primeiro dia também 4, 6 com 7 dias, 9 com 2 semanas, 30 dias 10 e 60 dias 10 também. Então, a gente vê, assim, níveis de pressão muito bons, níveis semelhantes aos da TREC. Uma acuidade visual preservada de 20/20 e com o Zen ali bem posicionado e o campo visual estável. E a terceira paciente, uma paciente mais jovem, de 43 anos, glaucoma congênito e olho único. Aqui eu acho que a minha charazinha foi mega corajosa de fazer o Zen num olho todo complicado e olho único. Eu não sei se eu teria essa coragem, não. Mas, enfim. Como ela tinha perdido o outro olho, o descolamento de retina após uma TREC, essa paciente falou assim, não vou fazer TREC de jeito nenhum. Então, assim, ela realmente topou fazer o Zen, usava colírio desde que tinha nascido, chegou usando tudo, mais Diamox, progrediu na pandemia e um pico de 36 nesse olho único, né? Então, realmente, aqui, por absoluta falta de opção, absoluto medo de uma TREC no olho único dela, elas optaram por fazer o Zen, né?
Acho que o Zen é uma escolha excelente aqui nesse caso, excelente, porque quando a gente vai fazer track num paciente de glaucoma congênito, muitas vezes a esclera é muito fina, então às vezes é difícil a gente manipular o flap escleral. Então, assim, a única coisa que eu admirei ali foi a coragem da minha amiga de fazer como ela ainda na curva de aprendizado, mas vocês vão ver que mesmo assim foi muito, muito tranquilo, né? Então, o exame característico do glaucoma congênito, as estrias de Raab, naquela hora a pressão estava controlada e uma escavação ali subtotal, né? Então, aqui realmente já é um glaucoma no campo visual muito alterado, menos 17 de MD, já é um glaucoma bastante avançado, campo visual já com ameaça à fixação, né? As alterações aqui, escavação total no fundo do olho, OCT também com muitas alterações. E aqui foi o que ela fez. Essa daqui, se não me engano, foi AB interno. Foi AB interno com conjuntiva aberta. Esse foi o caso que ela mostrou aqui, né? Já com o Zen implantadinho, a conjuntiva fechada, a gente observa os pontinhos aqui, e aqui já mostrando a bolha se enchendo devagarzinho quando a gente injeta na câmara anterior. Então, aqui ela mostra, né, o Zen na câmara anterior, bem pequenininho, bem delicado, uma bolha bem elevada. Essa paciente, se não me engano, fez câmara rasa nos primeiros dias, pressão de 7, e hoje ela está com pressão de 9, tá? Ou seja, uma pressão muito, muito adequada para um glaucoma muito avançado. Então, era isso, gente. Essa era a mensagem que eu queria passar, né, sobre a experiência aí com o Zen. Infelizmente, eu ainda não tenho experiência com ele. Estou louca para colocar, já fiz a solicitação para alguns pacientes, mas a gente está numa fase ainda de negociação com os convênios, porque o Zen ele entrou para o rol, ele está no rol da ANS, mas a gente ainda não conseguiu, ainda assim, solicitar essa tecnologia nova para os convênios para que a gente consiga implantar. Então, eu ainda estou aguardando essa negociação para a gente começar aí os primeiros casos, mas já tenho 2 casos já indicados aguardando. Ô, Heloísa, parabéns, viu? Show de bola. Eu Obrigada. fico pensando aqui a nossa comodidade, né, de receber em casa uma aula tão bacana, né, com vídeo cirúrgico. Realmente, viva a tecnologia, né? Muito bom. E eu queria te parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer em nome de todo mundo essa brilhante exposição. Agora vamos ouvir alguns comentários do nosso professor, Dr. Alberto Diniz Filho, que eu fiquei com pouco tempo para o currículo, mas eu não posso deixar de fazer isso. Eu queria só lembrar do doutorado dele, né, na faculdade, na UFMG, o pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade de San Diego, professor convidado do Departamento de Oftalmo e Otorrino da Faculdade de Medicina, que eu esqueci de comentar, e chefe do serviço de glaucoma, que eu já havia comentado, professor Nassim Calisto. E então, Alberto, comente algo para nós aí, porque você sabe muito mais do que nós todos aqui sobre isso, né? Então, conte para nós algo. Mais do que eu, garantido. Queria, antes de mais nada, você não falou o mais importante, pô, que é amigo do Molinari, no currículo, né? Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer aí um honroso convite, agradecer aí ao Breno, né, ao Molinari, né, a toda a Sociedade Mineira de Oftalmologia, em nome da Associação Médica de Minas Gerais, agradecer à própria ABV, né, que vem apoiando aí a entidade, importantíssimo, e parabenizar a Heloísa, né, a aula belíssima, ela tem uma didática, né, uma retórica excepcionais. A gente, eu até comentei com ela, né, eu estive também lá com a Ike, eu fui na semana passada, então tá tudo realmente bem fresco na memória. Então, assim, eu realmente pensei em fazer uma discussão, mas eu acabei abrindo aqui alguns vídeos que eu não tive nem tempo de abrir, e eu acho que assim, eu consigo colocar mais uma pitadinha aí antes da gente começar a discussão, passar uma série de vídeos. Consegue compartilhar aí, o Breno? Alberto, pode dar o share screen aí, viu? Não, beleza. É porque eu achei que... Não, tá liberado. Vocês estão vendo aí?
Sim, sim. Case one. Tá. Então, assim, esse é um dos casos lá, como a Heloísa falou, ele fez, né, uma série de casos, os fellows também fizeram, então, interessante também ver os fellows operando. Então, esse foi o caso que eu pesquei aqui, que eu achei bem legal. Então, vocês verem que é um caso realmente com pressão de 15/22, né, com 3 medicações, mais o Diamox. Ele faz realmente de certa forma, um achado, principalmente anal de prostaglandina. Então, praticamente todos os pacientes eles estão em uso de Diamox. Essa paciente fez o SLT, como a Heloísa até comentou. A gente realmente, o SLT tem que ser incorporado, né, na nossa prática clínica. Aí, né, um OCT realmente, né, com um glaucoma bem avançado. Aí uma microperimetria, que a gente até comentou lá, né, um outro olho, o exame nem foi tão centrado. Vocês veem embaixo ali, visão de 20/50 e 20/160, com essas escavações aí super avançadas, né, com essa programação aí de um FACO mais Zen, né, com um approach, né, ab interno. Na verdade, deixa eu até ver aqui, é até interessante, agora que eu vi aqui, que esse caso eu até conferi, foi isso mesmo, foi o primeiro caso do dia, né, do segundo dia, e a gente vai ver, na verdade, com a Elo, né, eu quis complementar exatamente com isso, que é o approach ab interno mais fechado, tá? Deixa eu compartilhar de novo. Agora é interessante, Alberto, que assim, todos os casos eram casos que iriam para a TREC. Exato. O perfil de pacientes que a gente viu lá no Canadá, 100% eram casos que iriam para a TREC. Com certeza. Então, isso é muito legal, assim, você conseguir tirar o paciente de uma TREC, né? É muito interessante. Vocês querem? Vou fazer aqui para vocês aí, com ou sem áudio? Eu voto no áudio. Pode pôr o áudio. Certeza. Com emoção. Foi. Aí, gente, ele na verdade, ele cora. Então, os dois casos, os primeiros casos do dia, ele quem fez, ele cora. Isso aí, na verdade, ele tem um certo risco, porque o implante, como a Heloísa comentou, ele hidrata. Olha o pensar. Tá dando para ouvir, não tá, Heloísa? Tá. Sim. Você que filmou, Alberto? Foi. Eu fiquei bem próximo daquele monitor. Sei. Aí eu falei com ele que é o pintor de cruzeiro, então para mim ficou excepcional lá. Pintor de azul, pintor de cruzeiro. Aí são vídeos pequenos, mas o vídeo na hora do implante ele tá mais. Então vocês veem que ele fica azulzinho mesmo. Agora, o que foi muito legal é você ver, assim, eles passam por inúmeras dificuldades durante a implantação, né? Eu vi tudo quanto era tipo de complicação. O implante quebrar, o implante ficar mal posicionado, você ter que reposicionar. Você está vendo que ele tá um pouco tortuoso. E a manipulação tem que ser muito gentil, porque senão você acaba... Quebra, fratura. Fraturando ele, ou até às vezes amassando a pontinha. Então vocês veem que é muito delicado para voltar, né, esse gel, né, pro injetor. Né, ficou um pouquinho, ele não vai com o Merocel para conseguir, né, recolocá-lo. É interessante a questão né, ele está realmente, né, com uma plateia lá para mostrar. Então, assim, o fato de colocar o azul de tripã é interessante, vocês vão ver na questão da visualização. O FACO já tinha sido feito, e aí vocês vão ver, então, ainda tem mais um videozinho mais curto, que é esse, para vocês verem a questão da visualização interior. Tem uma bolinha ali, que primeira, quem for olhar assim rápido pode achar até que é uma estante, mas não é, viu? É bolha. Tá. Então, eu também, na hora, você acredita que eu achei também, a gente até checa os casos. E aí, sim, a questão que vocês vão ver, a questão do movimento que tem que ser feito, né? Aí você vê com o injetor. Amazing. E nessa hora, Heloísa, começou a tocar Sweet Child of Mine. Aí eu fiquei maluco, né? Eu falei, a trilha sonora dele é ótima, ele só opera com duas.
Estourou o negócio de azul, tocou Sweet Child O' Mine, acabou, tá? Já ganhou. Amigão eterno. Aí vocês veem o movimento, ele passa uma rede de Vicril, que ele vai tracionar. Tá vendo? Ele vê ali na borda anterior do trabeculado pigmentado. Você viu onde você vai entrar, você vai, volta. O microscópio tem que ser muito... Ampliação enorme, né? Isso, você tem que estar bem... E ele está orientando. Na verdade, esse caso foi até o Fellow que fez. Eu acho que ele corou para ajudar. O de fazer foi o Fellow. Vocês veem que a agulha vai realmente bem superficial, tem que tomar um cuidado extremo, né, para a gente não ter perfuração. A questão da distância é o que a Heloísa falou. Tá? Então, aquele ponto ali, na verdade, tem que estar mais ou menos em torno do caminhar 2 para ele ficar os 3 para fora. Vê que ele volta um pouco, ele está orientando aí o Fellow. Na verdade, essa aí foi a Fellow, a Nick. Okay? I'm pushing like a hard stop. Okay, everybody, hard stop. My cannula is in the TM, on the TM. I'll turn my double a bit to the left, right here, sorry. I'm going to deliver now. Slider goes forward. Injetando, Okay. né? I'm halfway through the slider. I release now. Now watch, stop, zoom out, relax. Keep a forward bias. Focus instead on the injector. Pushing forward the slider, pushing slider forward, slider forward, slider forward. I'm at the end now. Now I'm going to come back. Trying to flip. Esse caso foi ele que fez mesmo. Ele. Agora que eu tô lembrando. Foi o primeiro caso. Tem que ter maior cuidado na hora de voltar, porque se você fizer isso aqui, você fratura o bichinho. Exato. Olha lá, tá ele mesmo. And then the eye went like this when we released, right? When the Sultan released, right? But I kept the eye in a very neutral position. Aí, né, esse foi o procedimento. Conjuntiva fechada. Conjuntiva fechada. Aí só para a gente ver a visualização do implant corado em azul. Primeiro com a bolinha de ar ali, bem caprichosazinha ali, ó. Vocês viram, até falou que colocou a bolha de propósito, só para a gente ver. Então vocês estão vendo ali aquele 1 milímetro que fica. E aí tem mais um para visualização fora. Ele fez o agulhamento primário aí? Fez. A questão toda aí, que eu vejo, que vocês vão ver que... Olha lá, tem um rebotezinho. Tá vendo? Ele empurra para o lado. Fica voltando, é porque a perna está pressionando, né? Tá? Então aí, na verdade, você tem que fazer o agulhamento. Ele, na verdade, é o que a Heloísa falou, né? Ele também lá agulhamento em todos os casos. Todos os casos de conjuntiva fechada. Isso. Agulhamento, acho que, né? Esse agulhamento até deu um pouquinho de sangue. Tem que tomar muito cuidado, porque você precisa realmente de ter uma visualização, né, muito boa na hora do procedimento. Então, assim, o agulhamento tem que ser... se você toca, né, na escléria, vai sangrar. Então, aí você já não vai ver tanto. Então, assim, igual ele fala, esse agulhamento ele é mais para afastar tecido e nem tanto para você romper a aderência. Então, é um princípio bem diferente, completamente diferente, né, do agulhamento pós-trabeculectomia. Né? Esse, sim, você vai para desfazer a aderência, então você vai com a agulha, né, cortando mesmo, e esse não, você tem que ir realmente bem gentle. Então, assim, se você realmente pega um vaso da esclera, vai sangrar, você tem que fazer uma compressão, esperar, não adianta nada, sem ver você não vai conseguir desfazer isso aí. O que a Heloísa comentou, eu acho assim, realmente no dia seguinte a gente fica bem surpreso, né, com as bolhas bem difusas, tanto de pós-op imediato, ou seja, os casos do dia anterior, como os casos, separaram alguns casos lá de 4 semanas, 60 dias, tá? Então eu acho que isso aí realmente é um fator bem casos até positivo. mais antigos, né, Exato. Alberto? Tinha casos lá com 2 anos, 3 anos. É o que eu falo, acho que ele pega, não tem nada, vamos dizer assim, colocado de maneira proposital. Ele coloca o que está de fluxo lá mesmo, né? Parece que tem, né, um ongoing, né, research project que é feito, então esses pacientes são realmente examinados com uma frequência maior, então esses pacientes de pesquisa que estão lá mais, ficam naquele consultório, né, que é um pouco maior, que eles
acho que na pesquisa eles mesmos têm que medir a acuidade visual e tudo mais. E eu acho que a questão que a gente, né, acho que talvez trazer para a discussão é realmente a questão, né, porque senão o pessoal vai sair, pô, esse negócio então tudo bom demais, né, não tem nada. A Heloísa, a gente sabe, né, Elo, a gente lá no São Geraldo, durante aquele período, fez muito, né, com a Érica e tudo, tem até o trabalho, que é a questão do 5-fluoracil, né, que ele comentou que faz realmente, tem uma frequência grande, né, não é nem agulhamento, ele só faz a injeção mesmo, de 5-FU, né, e essa A questão. gente fazia muito. A gente, que quando tinha aqui no Brasil, né? Exato. Que aí é feito em lâmpada de fenda, né? Eu falo o seguinte, você já tem uma estrutura que talvez já esteja ali habituada, preparada para começar a fazer isso. Acho que a maioria dos colegas talvez nunca tenham feito agulhamento com 5-FU na lâmpada de fenda. Então, isso aí vai ter que ser incorporado à rotina de cada um desses colegas. Isso realmente, no grupo lá, eu perguntei ao pessoal, ninguém. Então, eu falei, pô, só Oh, sério? aquela nossa época lá no São Geraldo tá, né? Nós estamos colhendo agora, entendeu? E realmente a gente tem que ter com isso preparado, porque senão a gente vai ter ali o implante vai perder, né? E a gente vai ficar o quê? Frustrado dele não funcionar. E a gente vê que a frequência de agulhamento ela é grande. Eu vejo, igual, por exemplo, esse caso da Heloísa, da colega da Heloísa Rose, lá de Curitiba, eu acho que esse caso que ela fez realmente foi muito corajosa, mas eu acho que é esses casos que a gente tem mais vantagem. Por quê? Porque eu acho que o dispositivo ele vem exatamente para adicionar mais, talvez até no perfil de segurança mesmo. Então, isso é que eu acho que vai agregar bastante. Então, anteontem você não conseguiu entrar, mas é o caso do que eu te falei, né? Do glaucoma pigmentário com hipotonia, e eu mostrei para os meninos. O outro olho já tem os 3 últimos OCTs dele já tem uma perda. Então, assim, campo dele normal, tá? E é o que eu falo, eu não vou fazer uma track convencional nele com essa maculopatia hipotônica que eu tive que entrar, fazer estrutura de compressão, as férulas estão aí. Então, assim, é o que eu falei com o pessoal, eu acho que nesse caso, tá? Como ele tem muito pico, então, assim, eu acho que não entra muito no padrão de stent. Ele já fez, eu já fiz, se não me engano, nele, no olho que eu operei a track, com certeza 2 SLTs, nesse olho 1. Roberto até comentou, talvez, de tentar um ALT antes, né? Que glaucoma pigmentário, talvez o ALT, para isso, para ser coisa. Mas o que eu penso para ele é isso: a gente vai fazer uma MIBS, ou seja, né, uma Minimally Invasive Bleb Surgery, né, que tem um fluxo controlado, tá? Então, assim, acho que isso aí é que é interessante. Eu te cortei, desculpa, Heloísa. Não, eu estava falando assim, por exemplo, um dos casos que eu indiquei é um caso de um paciente até do interior que tem osteogênese imperfeita, que é a esclera azul, que é uma esclera extremamente fina. Uma vez eu fui tentar fazer uma TREC num paciente com osteogênese imperfeita em 2009, assim. Foi a única TREC na minha vida que eu precisei abortar. Foi a única que eu saí da mesa de cirurgia, eu falei assim, olha, infelizmente eu não consegui terminar a sua cirurgia, nunca isso aconteceu na minha vida. E esse é um paciente que está comigo até hoje, né? Falei, olha, não tinha, a esclera parece um celofane, não tem a menor resistência para nada, para nenhum ponto, não dá para fazer flap de nada. Não dá para você nem amarrar um tubo, é até arriscado você amarrar um tubo. A esclera é fina demais para você poder fazer ciclofoto, então você completamente sem mão amarrada. Falei, nossa, aqui o Zen é perfeito. Perfeito. Você faz um furinho ali naquela esclera finíssima, mas você agride ela pouquíssimo e você consegue fazer uma bolha sem ter que fazer flap, né? Então, esse paciente eu até entrei com pedido de urgência para ele, porque esse é um caso de indicação absoluta, dizendo. Exatamente. É isso que eu ia falar. Esse é indicação Essa é mesmo. absoluta. Assim, antes do Zen, era tristeza. O meu outro paciente da esclera azul, eu acabei colocando 3 estentes em cada olho e ele ficou muito bem. Atualmente ele está bem, está estável. Mas, Gente, fazendo uma brincadeira, né?
esse nome Zen é ótimo, né? Porque aí o paciente vai se sentir zen, né? Zen budista. A Abvi vai gostar do nome, né? Esse Gente, nome olha, foi... esse assunto é um assunto que eu, particularmente, não cirurgião, né? Eu entendi muito e estou até satisfeito porque vocês colocaram de uma forma bastante didática, né? E o pessoal não tem tido muita pergunta, porque eu acho que foi muito claro, né? Tem que haver uma experiência. Os glaucomatólogos têm pano para manga, né? Se deixar o Alberto e a Heloísa aqui, eles vão até as 2 da manhã, tomando um vinho. Né, Breno? Mas está Sem muito dúvida. bacana. E Ô, eu da gente, ordem é aqui legal foi a bom que gente... deu para entender bem assim, sem dúvida. eu Teve uma achei pergunta muito... só, sabe, Molinari? Mas eu até respondi no eu vi. privado, era Sim. mais uma questão comercial. O Dr. Matheus perguntou, aí o pessoal me passou o contato do Rafael, da Abv, eu mandei para ele, que essa parte acho que não pode nem falar agora, sabe? E quanto Mas, de aos qualquer planos, você falou forma, que já está no bacana. hall, mas ainda eles não estão, parece que liberando, né? É porque ainda não foi feita a negociação, Breno, tá? Mas assim, e no início a gente nem sabia qual código que a gente ia usar. Os primeiros casos que eu pedi como tubo, entendeu? Mas aí não, agora eles conseguiram incluir como MIGS, como cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente ainda nem sabia aqui no Brasil onde que ia, como que a gente ia pedir essa cirurgia para os convênios, entendeu? Ainda estava, agora que a coisa está se clareando, e aí a negociação, convênio por convênio, Breno, do jeito que foi com a Stent, entendeu? Mas é importante, assim, todo mundo saber que já existe essa ferramenta, né? Isso Sem mesmo. dúvida. Para a gente perder cada vez mais, assim, perder o medo de indicar a cirurgia para os casos que precisam ser operados. E que talvez a gente tenha essa chance de ter um pós-operatório mais tranquilo do que uma TREC. Porque TREC é aquilo, você fica cortando ponto, a fístula abre demais, igual o Alberto falou, você tem maculopatia hipotônica. Aqui, pelo próprio diâmetro do tubinho, o risco de maculopatia hipotônica é muito menor, né? É porque a conjuntiva estando fechada, eu gostei disso, porque a gente vê muita blebite, né? Às vezes anos depois da TREC, É e essa verdade. daí, ela estando fechada, não tem solução de continuidade, até para infecção deve ser mais interessante, né, Alberto? E Heloísa? A questão da blebite, Molinari, é exatamente, não é bem pela questão de, né, você numa TREC, você tem realmente, né, uma bolha mais anterior, mais isquêmica. Essa bolha, ela realmente, né, ficaria mais propensa à blebite, né? As bolhas que Sim, a gente realmente viu lá são bolhas mais difusas, né, com a sim, conjuntiva saudável. Então essas bolhas, né, elas realmente vão ser menos susceptíveis, né, à a blebite. infecção. Eu acho que assim, na medida que a gente começar a fazer os casos, né, a gente vai ver que realmente o manejo ele é diferente, né? Porque Uhum. assim, uma coisa é lise de sutura, tá? Aquela coisa toda. Esse não, acho que você tem que ficar atento ali, né, na questão, né, de perder. Você tem essa questão aí com a injeção de 5-FU, né? A Né, gente você não não... vai ter, Alberto, porque não tem 5FU no Brasil, né? Então, exatamente. Então, assim, mas eu É. fico pensando o seguinte, na hora eu até comentei, eu não sei com quem que eu comentei. Será que a gente precisaria de algum efeito ali antimitótico ali na região? Ou será que seria só uma questão só de fazer volume? E aí, será que Entendi. não seria interessante injetar, sei lá, BSS? Sei. Aí tem que trocar ideia com o Quem Ike. não tem, Ó, quem não tem cão, caça com gato, né, Molina? Então, se a gente não tem 5FU, nós vamos ter que, entendeu? agora, Molinari, você tocou num ponto Oi, importante, que é a endoftalmite, né? sim. Veja bem, existem relatos de endoftalmite com o Zen, tá? Ah, Mas tá. são casos em que a bolha estava muito plana, por alguma razão houve exposição do Zen. E o Zen Ah, aparentemente ressecou por alguma razão, e aí fez esse pertuito para. sim. Aí faz a solução de continuidade que você falou. Exatamente. Continuidade. Mas aí são Sim. casos em que houve exposição do implante pequeno. Então, assim, Uhum.
Não é uma cirurgia que você operou, acabou e liberou, tchau. Não, exige Acompanhamento, né? Isso. exatamente. Você tem que Diuturno. ver como que está a bolha para o resto da sua vida. A bolha não pode aplanar, não, tá? Para não ter risco ali de exposição. Eu perguntei, a minha grande preocupação com o Zen era isso, endoftalmite. Falei, poxa, você vai propor uma cirurgia com maior segurança para o seu paciente e você ter risco de endoftalmite, que é uma complicação muito grave, né? Eu perguntei exatamente isso para o Ike. Ele já fez mais de 1000 casos. Falei, Ike, Que isso? quantas endoftalmites você teve? Ele falou, nenhuma, mas ele teve 2 blebites, que não evoluíram Sim, para endoftalmite. Ou seja, a menos incidência é mal. muito É, pequena. Não é zero, excelente. tá? Não é zero. Por exemplo, como a estente, você não tem como você ter endoftalmite, a não ser por um extremo azar, igual você tem em catarata, né? A contaminação durante a cirurgia, mas em pós-operatório não existe, né, endoftalmite com a estente. Mas no Zen, por ser bolha, aí sim sempre vai existir esse risco, mas é um risco pequeno, tá? Bacana. Gente, chegou uma Muito bom. pergunta aqui da Liliana, perguntando se é possível realizar mais de um implante. É possível. Boa Eu vi pergunta. ele fazendo um segundo implante. Então, na verdade, ele entrou para fazer um agulhamento do primeiro implante. Ele não conseguiu refazer o fluxo, ele achou que a conjuntiva não estava legal, estava muito aderida, ele achou que ele ia machucar o Zen, e aí ele já abriu um Zen novo e implantou do lado, tá? Então, assim, é possível fazer um segundo implante, sim. Mas não é igual a stent, que você já vai para colocar 2 ou 3 aqui, não. Você vai para colocar só um, para você conseguir aquele fluxo. Só se faliu o primeiro, você tem a possibilidade, se você quiser, de pôr um segundo. Eu vi o Ike fazendo isso. Muito bom, gente. E no vídeo Nós, parecia uma cirurgia bem elegante, né, Luiz e Alberto? Assim. Muito. É É, muito legal. É, legal. É muito para linda. quem tem mão boa, né? com certeza. É, a Ô, Assim, questão. ó, gente, não, olha não foi aqui, tão rápido, não. Já nós estouramos o tempo? estamos aqui. Não, na realidade a gente começou atrasado, mas passamos pouco tempo. Mas nós estamos perdendo a clientela. A turma está Cliente. saindo devagar. Sabe o que acontece, gente? Depois de 1 hora, né, parece que a Claro. Exato. turma Uhum. e tá agradabilíssimo, né? O papo. A gente vai perdendo. Eu queria lembrar só uma coisa que vai acontecer agora de 13 a 15 de julho, né? Lembrar Importantíssimo. a Nosso Sociedade congresso. Brasileira de Oftalmo, né? Sendo recebida aqui em Minas Gerais, lá no Minas Centro. O Emílio estava dizendo que já tem mais de 1000 inscrições, quer dizer, maravilha demais, né? Sucesso total. E a gente deseja a todo o evento, né? Um sucesso muito grande. Estaremos lá, eu acho que todos nós, né? E a Uhum. gente vai fazer uma homenagem ao professor Hilton Rocha. Eu estou vendo aqui a Liliana Galvão, a netinha dele, né? Nossa grande amiga. Aí eu lembrei do evento, é uma manhã de sábado que nós vamos homenagear o professor. E tem um lance interessante para os acadêmicos, que o Alberto assim, sempre estimula também muito, né, os acadêmicos. Vai ter uma Copa, né? Vamos dizer assim, uma competição muito bacana, muito interessante também no sábado de manhã. A Copa da ABLAU, né? A Associação Blau. Brasileira Isso. de Ligas, né, de Oftalmologia. E o restante tem 1000 coisas, né? Cada uma mais interessante do que a outra. Eu queria agradecer a vocês, deixar depois o Breno para Obrigada. fechar e que vocês apareçam mais, né? Venham mais, assim, e junto com a SMO, a gente está estreitando cada vez mais. Eu acho que todo mundo, né, tem um espaço, né, na SMO. Nós temos que ficar juntos para a gente ficar forte e recuperar essa oftalmologia mineira, né, que é tão pujante aí no cenário nacional. Ô, gente, muito obrigado. Vocês brilharam mesmo, viu? Já são, né, quase 9 horas da noite, não é fácil. Brigadíssimo. E, Obrigada, Breno, gente. você Boa pode, noite. se vocês quiserem dar alguma mensagem, aí depois o Breno vai encerrando aí, né? É só agradecer mesmo, Molinari, Brena, né? Agradecer a presença de todos aí, parabenizar novamente Heloísa, né? E a gente está aí realmente com esse capítulo aí para escrever aí na questão do glaucoma com a chegada, né, de mais um dispositivo aí.
Bacana, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Boa noite, agradecer demais aí a Heloísa, o Alberto, que mesmo para quem não é do glaucoma, que é o nosso caso, né, Molinari? Ficou bem Isso. claro, deu para compreender muito bem. Agradecer mais uma vez a ABV, né, Allergan, por estar nos apoiando já há mais de ano, inclusive, né? Sim. E a presença de todos, e falar que a gente conta com eles nas próximas, né? Estaremos juntos mais daqui mês que vem, né? Um outro evento. Obrigado, gente. Boa Obrigado, noite a Daniel. todos. Tchau, Tudo gente. de bom. Beijão, Boa noite, Lulu. gente. Lembrando Tchau. que o áudio amanhã a gente manda para o site da SMO, viu? Vai Combinado? para o YouTube, né? Exato. Para vocês verem. Um abraço. Tudo de Tchau, bom, tchau. gente. Boa noite, gente. Boa semana. Boa semana.